Tem 20 minutos para a gente entrar com o pregador. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém. Quarta não tivemos culto devido às chuvas, entrou inclusive água na igreja, não é isso? Mas na segunda passada nós havíamos lido até o final de Gênesis 12. Então vamos retomar, até o final de Êxodos 12. Desculpem. Então nós vamos retomar a leitura de Êxodo a partir do capítulo 13, versículo 1. Se alguém precisar de ajuda para encontrar o livro de Êxodo, eu ajudo. Se todo mundo estiver pronto, posso? Então vamos lá. Toma para receber aqui. Oh, glória. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque é meu. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís, e acontecerá que, quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: isto é pelo que o Senhor me tem feito quando saí do Egito. E te será por sinal sobre a tua mão e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que, quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre e tudo o que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, tudo que abrir a madre da jumenta, resgatarás com cordeiro. E, se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Aqui tem tradução que em vez de cortarás a cabeça, vai dizer racharás a nuca. Certo? Se acontecer que teu filho, no tempo futuro, te pergunte dizendo: que é isto? Dir-lhe-ás: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Outra sobre o filho da jumenta, viu? A jumenta como animal imundo, a gente pode comparar no Novo Testamento com o gentil, o não judeu. Certo? Resgatarás com quê? Eu li aqui agora, com quê? Com cordeiro. Olha, gentil ou judeu, se não for resgatado com cordeiro, já sabe qual vai ser o destino. Mas vamos continuar. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito. Vimos isso no capítulo 12, a semana passada. Desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. E por isso eu sacrifico ao Senhor
os machos de tudo que abre a madre, porém a todo primogênito dos meus filhos eu resgato. E será por sinal sobre tua mão e por fronteiras sobre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo se arrependa, vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear todo o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito, armados, e tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho de noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem dia e noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de noite, nem a coluna de fogo de noite. Capítulo 14. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo, junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu, Deus falando, endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram, por que fizemos isso? Havemos deixado ir a Israel para que não sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles, todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá? Olha o povo começando a murmurar de novo. Ainda no Egito. Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que é melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Mas a gente sabe que o povo clamou a Deus pedindo a libertação. Agora eles estão com outra conversa. Olha o versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. Versículo 14. O Senhor pelejará por vós e vos calarei. Presta atenção. O Senhor pelejará por vós e vos calareis.
Vamos continuar. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamais a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás dele, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, quem são aqueles? Os egípcios. E para estes, quem são estes? Os filhos de Israel. Esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e seus carros e seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Atolou o carro, certo? Então disseram aos egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra o Egito. E disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar, em seco, e as águas foram-lhe como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés seu servo. Ainda temos um tempinho, né? Então vamos aproveitar esse tempinho, porque vejam só, a Bíblia diz que entraram todos os cavalos e todos os carros de Faraó. E num dos carros estava o Faraó. Aqui não diz se Faraó morreu, mas diz que todos os carros entraram. Vamos dar uma olhadinha no Salmo 136. Quer uma ajuda, irmão? Pastor José? Achou? Podemos? Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre.
Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. O sol para governar o dia, porque a sua benignidade é para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade é para sempre. Que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade é para sempre. Com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade é para sempre. E fez passar Israel pelo meio deles, porque a sua benignidade é para sempre. Mas derribou a Faraó com seu exército no Mar Vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. Salmo 136, versículo 15. Certo? Derribou o Faraó com seu exército. Vamos continuar. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade é para sempre. E deu morte a reis famosos, porque a sua benignidade é para sempre. Seom, rei dos amorreus, porque a sua benignidade é para sempre. Og, rei de Bazã, porque a sua benignidade é para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade é para sempre. Sim, em herança a Israel, seu servo, porque a sua benignidade é para sempre. Que se lembrou da nossa humilhação, porque a sua benignidade é para sempre. E nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade é para sempre. Remiu é resgatou, viu? Como Boaz fez com as terras de Elimeleque. Que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, porque a sua benignidade é para sempre. Ai, hoje eu vi algo mais. Vi algo mais. Irmão,